Shalom Adonai, meus irmãos. How are you today? What's your name? My name is Samuel. Shalom Adonai, da parte de Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Da parte de Jeová Rafá, o nosso Deus é o Deus da cura. Da parte de Jeová Jireh, o nosso Deus é o Deus da providência. Da parte de Jeová Shalom, o nosso Deus é o Deus da paz. Eu desejo a paz do Senhor a todos, irmãos em Cristo e ouvintes da palavra do Senhor Jesus. Eu digo-vos que é motivo de alegria estar em casa para falar da palavra do Senhor Jesus para vocês nesta rede de internet. Grandes benefícios Deus tem nos feito, grandes benefícios Jesus tem nos concedido. Jesus, ele tem nos dado essa oportunidade de estar ouvindo a sua palavra. Deus, ele tem nos concedido fôlego de vida. Por isso que você tem vida, por isso que você tem saúde, por isso que você tem um propósito a ser realizado na sua vida. É porque Deus está na sua vida. Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, ele tem diferentes propósitos na vida de cada um. Às vezes, a pessoa, ela peca tanto. Às vezes, a pessoa pratica tanto as obras da carne, mas às vezes ela tem um propósito. Às vezes, um dia, Deus vai tirar essa pessoa do lamaçal de pecado, para que venha praticar os frutos do Espírito. E eu estarei falando nesta tarde sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Muito bem, meus irmãos, muito bem, telespectadores. Convido-vos a abrir a Bíblia Sagrada. Você que conhece a Bíblia, você que lê Bíblia, em Gálatas, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26. Eu quero só dar um comentário para quem não conhece. Gálatas é uma das epístolas do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi um fariseu fanático ao judaísmo. Paulo, antes dele ser Paulo, o nome dele era Saulo, na tradução. E ele opusera-se a Jesus Cristo, ele opusera-se ao cristianismo. Ele seguia fanaticamente o Taná, o Pentateuco, as leis de Moisés. E ele prendia quem falasse de Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Ele era contra Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Ele acreditava que o Messias ia vir e que Jesus não era nada. Mas aí chegou um certo tempo em que ele caiu do cavalo. Ele estava indo para Damasco. E Deus revelou sua palavra para Paulo. E Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um dos fundadores da igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva. E ele fez viagens missionárias, e a última foi a Roma. E lá ele escreveu as epístolas quando ele estava preso. Na sua prisão ele escreveu Romanos, ele escreveu Coríntios, ele escreveu Filipenses, Tessalonicenses, Tiago, Timóteo. E uma das cartas que ele escreveu foi aos Gálatas. Os Gálatas, nada mais nada menos, era um grupo de igrejas na Galácia. Os Gálatas eram várias igrejas em que se organizavam num sistema na Galácia. Mas eles não conheciam verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Eles praticavam as obras da carne, alguns deles.
eles precisavam conhecer o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são as obras do Espírito Santo. Pelo fruto se conhece a árvore. Quem pratica o fruto do Espírito é uma evidência que a pessoa está com o Espírito Santo dentro de si. Quem pratica o fruto do Espírito é um sinal que a pessoa tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Porque o fruto do Espírito, o principal dele é o amor. Como uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas não pratica o amor, de nada vale. Porque o amor é o principal. O amor é o fruto do Espírito principal no mundo, que todos teriam que ter. Então, amados, leiamos para não perdermos tempo, para não ficar em minhas palavras. Gálatas capítulo 5, versículo 16, iniciando. As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Agora escuta. Porém, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito,